Uma garota simples foi apagada da lista de convidados, mas o CEO entrou e disse: "Ela é minha esposa. Antes de começarmos, deixa aí nos comentários de onde você está assistindo. Agora, aproveite a história." O aroma persistente de café, queimado e gordura impregnava o ar do Roses Café no Brooklyn, e também os cabelos de Emma Carter. Não importava quantas vezes ela lavasse. Aos 26 anos, Emma se movia com a precisão de quem já havia enfrentado aquela multidão da manhã 1000 vezes, equilibrando uma bandeja de panquecas em uma mão enquanto reabastecia xícaras de café com a outra. Seus tênis estavam gastos. O avental manchado, mas o sorriso permanecia. Não por amor ao trabalho, mas porque as gorjetas pagavam as contas. E essas contas mantinham sua irmã viva. Emma lançou um olhar para o relógio acima do balcão. 10h47. Faltavam mais 4 horas de turno. Depois o metrô a levaria até Manhattan, onde dava aulas de álgebra para adolescentes do ensino médio. Entre os 2 empregos, mal sobrava tempo para respirar. Dormir então nem se fala. Mas cada centavo conquistado tinha um único destino: manter Sarah, sua irmã mais velha, conectada à máquina de diálise até o tão sonhado transplante. Sarah, aos 32 anos, já não tinha forças nem para sair de casa. Estava presa diariamente ao equipamento na sala apertada do apartamento onde moravam. A fila para o transplante era desesperadoramente longa, e o plano de saúde, se é que aquilo podia ser chamado assim, cobria menos da metade dos custos. Emma já havia feito as contas. Mesmo economizando até o último centavo, ainda faltavam $200 mil. Esse número a perseguia até nos sonhos. "Pedido pronto!" gritou o cozinheiro, arrancando Emma de seus pensamentos. Ela pegou o prato com ovos e bacon e passou por Lena, sua colega de trabalho e melhor amiga no Roses. Lena era pura energia, as tranças saltando enquanto ela falava e se movia. Estudante de 2º ano da NYU, conciliava a universidade com os turnos no café, carregando um sorriso que lembrava a Emma de que o mundo talvez ainda tivesse alguma bondade. "Ei, hein?" chamou Lena num raro momento de calmaria. Ela se encostou no balcão, os olhos brilhando. "Você parece estar carregando o peso da cidade nas costas. Quando foi a última vez que dormiu?" Emma deu um meio sorriso, limpando as mãos no avental. "Dormir virou luxo, lembra?" Lena baixou o tom. Ela sabia de Sarah, dos boletos empilhados como um jogo cruel de dominó prestes a desmoronar. "Você precisa se cuidar. A Sarah precisa de você forte." "Eu tô bem", respondeu Emma, mesmo com a voz falhando um pouco. Bem, era a mentira que ela se contava todos os dias. Ela se virou para limpar uma mesa, mas Lena segurou seu pulso. "Espera, tenho uma coisa para você." Lena vasculhou a bolsa e tirou um envelope creme com bordas douradas e brilhantes. Aquilo parecia uma joia perdida no meio da graxa do café. Aqui, Emma franziu a testa. O envelope era pesado, de papel grosso e caro. "O que é isso?" "Um convite para um baile beneficente amanhã à noite, daqueles em que os ricos jogam dinheiro em boas causas." Lena sorriu. "Meu departamento me deu por eu ter entrado. Para a lista de honra, mas acabei de ser aceita num programa de verão em Chicago. Tô embarcando amanhã. Você deveria ir." Emma sentiu o estômago revirar. Um baile? Ela imaginou vestidos longos, taças de champanhe. Um mundo a anos-luz de distância da sua realidade. "Lena, eu não posso. Eu nem sei o que tô fazendo lá. Não é o meu lugar." "Justamente por isso você tem que ir", insistiu Lena. "Você fala tanto sobre ajudar a Sarah. Esse evento é da Blackwell Enterprises, uma empresa de investimentos gigantesca. Eles nadam em dinheiro. Vai que você conhece alguém, um patrocinador, um fundo, sei lá. Pode ser a chance." Emma hesitou. Seus dedos tocaram a borda do envelope como se pudessem sentir o peso da decisão. Era loucura. Ela era só uma garçonete. Nenhum vestido decente tinha. Mas as palavras de Lena acenderam uma centelha incômoda. E se desse certo?
Bastava uma conversa, uma pessoa certa. Eu nem saberia o que dizer, murmurou Emma. O convite está no seu nome, Lena deu de ombros. Ninguém confere documento, só mostra o convite e entra como se fosse dona do lugar. Você consegue. Emma ainda não estava convencida, mas os olhos de Lena brilhavam de tanta fé. Ela guardou o envelope no bolso do avental, o coração acelerado. Tá bom, eu vou. Mas se eu passar vergonha, a culpa é sua. Lena riu e a abraçou. Você vai arrasar em... Naquela noite, Emma se sentou à mesa instável do pequeno apartamento em Bushwick. O som da máquina de diálise preenchia o silêncio como um lembrete. Cruel. Sarah dormia no sofá, pálida, tão frágil que parecia desaparecer aos poucos. O coração de Emma doía. Elas haviam perdido os pais num acidente de carro há 8 anos. Desde então, era só as duas. Sarah sempre foi a forte, a irmã que amarrava seus cadarços, que a ensinou a andar de bicicleta. Agora, era Emma quem sustentava tudo. E ela não sabia por quanto tempo mais aguentaria. Abriu o envelope e retirou o cartão. Em tinta preta elegante, lia-se: Você está cordialmente convidada para o baile beneficente anual da Blackwell Enterprises, em apoio a pesquisa médica e iniciativas de saúde pública. Hotel Plaza, Manhattan. Traje formal. O Plaza é um símbolo de luxo que Emma só conhecia pelos filmes. Suas mãos tremiam só de imaginar atravessar aquelas portas, mas a voz de Lena ecoava em sua mente. Eles têm dinheiro, hein? Emma não sabia como pedir ajuda, mas não podia deixar o orgulho impedi-la. Ligou seu laptop velho, o ventilador interno fazendo um barulho agonizante, e abriu um novo documento. Se ela ia ao baile, precisava estar preparada. Começou a digitar. Um breve resumo da condição de Sarah, uma página com informações sobre a doença, os custos do transplante, a luta diária que enfrentavam. Era sua última esperança, e ela não podia errar. Não era exatamente um currículo, mas era algo que ela poderia entregar a um possível doador, se tivesse a chance. Ela imprimiu na última folha de papel que tinha e dobrou com cuidado, guardando na bolsa já gasta. Depois, abriu o armário e sentiu o coração afundar. Havia apenas calças jeans usadas e suéteres desbotados, nada que se parecesse com algo formal. Mas Sarah tinha um vestido, um simples vestido azul marinho que usara no casamento de uma amiga. Antes de adoecer, Emma o vestiu, ficando diante do espelho trincado do banheiro. Estava um pouco largo, e a barra começava a se desfazer, mas era o melhor que ela tinha. Prendeu a cintura com alfinetes de segurança e ensaiou um sorriso. Sentia-se como se estivesse colocando uma armadura, frágil, mas necessária. Deitada na cama naquela noite, encarando o teto, Emma sentiu a dúvida rastejar pelo peito. O que ela estava fazendo? Invadindo uma gala de milionários. Ela não era elegante nem refinada. Era só Emma, cheirando a fritura e sobrevivendo com miojo instantâneo. Mas então pensou em Sarah, na risada da irmã que um dia encheu o apartamento, de calor e alegria. Por Sarah, ela entraria naquela gala. Por Sarah, ela tentaria. Amanhã, ela daria um passo em direção a um mundo que nunca foi o dela, segurando um convite que nem trazia seu nome. E talvez, só talvez, encontrasse ali uma chance de salvar sua irmã. Você está assistindo ao Soul Stories, onde cada história sussurra sobre amor, cura e esperança. Se você acredita que até o menor gesto de bondade pode transformar uma vida, e que o amor às vezes chega quando menos esperamos, inscreva-se e faça parte da nossa jornada. Fique com a gente. Os lustres do Plaza Hotel brilhavam dourados sobre a calçada de Manhattan, enquanto convidados em trajes de grife desciam de limusines reluzentes. Emma Carter estava parada ao lado, segurando com força o convite em mãos. O coração batia tão forte que parecia prestes a saltar do peito. O vestido azul marinho, emprestado de um brechó no Brooklyn, caía desajeitado em seu corpo. A barra, desfiada,
a cintura ainda presa com alfinetes. Ela havia se esforçado. Penteou o cabelo, passou um pouco do batom velho da irmã, mas ali, cercada de tanto luxo, sentia-se como um peixe jogado no deserto. Respirou fundo e lembrou de Sarah. Por ela. Ela só precisava entrar e conversar com uma pessoa. A única folha com as informações da condição da irmã estava dentro, da bolsa surrada, guardada como um talismã. Emma subiu os degraus de mármore que levavam ao saguão, tentando manter o queixo erguido, mesmo com seus sapatos baratos ecoando de forma constrangedora no piso de pedra. A multidão à frente vibrava em risos e taças tilintando, vindos do salão de festas. Ela se esgueirou para a fila de entrada, as mãos trêmulas ao entregar o convite à mulher por trás da mesa de registro. Vestida com um terno preto sob medida e uma plaqueta com o nome Claire, a mulher pegou o cartão. Seus olhos percorreram Emma de cima a baixo, parando nos sapatos gastos e na barra do vestido. O sorriso em seus lábios mal escondia o desprezo. Seu nome, senhora? Emma Carter. Ela respondeu em voz baixa, mas firme, tentando manter a calma, mesmo sentindo o peso de 100 estrelas sobre os ombros. Claire digitou algo no iPad à sua frente, as sobrancelhas se franzindo. Olhou novamente para o convite, depois para Emma. Dessa vez com mais lentidão, como quem avalia uma bolsa falsificada. Sinto muito, mas não vejo seu nome na lista. Este ingresso está emitido para Alina Thompson, e infelizmente ele é intransferível. O rosto de Emma ficou em brasa. Abriu a boca, mas as palavras se atropelaram na garganta. Alina é minha amiga. Ela não pôde vir, então me pediu para vir no lugar dela. Ela disse que o convite funcionaria. Claire apertou os lábios, trocando um olhar com a colega ao lado, que claramente tentava conter uma risada. Senhora, este é um evento exclusivo por convite. Seguimos protocolos rigorosos. Se seu nome não está na lista, infelizmente não poderá entrar. Uma mulher próxima, envolta em lantejoulas e um colar de pérolas, virou-se e cochichou. Para o homem ao lado, alto o suficiente para que Emma ouvisse. Ela deve achar que isso aqui é alguma ceia grátis de igreja. O homem soltou uma risada seca, cortante como uma lâmina atravessando o orgulho de Emma. As bochechas ardiam, mas ela forçou-se a falar, com a voz trêmula. Por favor. Eu só preciso de alguns minutos lá dentro. Estou aqui por algo importante. Prometo que não vou causar confusão. Claire cruzou os braços, o tom agora completamente gelado. Senhora, fui clara. Se seu nome não está na lista, precisa se retirar. Caso contrário, chamarei a segurança. Antes que Emma pudesse responder, um segurança alto vestido de preto, e com um ponto no ouvido, se aproximou. Colocou uma mão firme, mas respeitosa, em seu ombro e disse: Senhora, por aqui, por favor. A voz era calma, mas irredutível, indicando a saída. Alguns convidados se viraram, observando a cena com olhos curiosos. Alguém levantou o celular, talvez gravando ou tirando uma foto. Emma ouviu os sussurros se espalharem ao seu redor. O que está acontecendo? Provavelmente mais uma desconhecida, tentando entrar de penetra. Desculpa, eu não sabia que o convite não era transferível, disse Emma rapidamente, tentando manter a voz firme, mesmo com as lágrimas começando a se formar. A Lena não me contou. Eu só queria conversar com alguém sobre conseguir ajuda para o tratamento médico da minha irmã. Por favor. O segurança a interrompeu. A voz mais firme agora. Ele a empurrou suavemente em direção às portas, o suficiente para desequilibrá-la. A multidão se abriu ao redor dela como se fosse algo sujo que precisava ser removido. Risadinhas surgiram atrás dela, e olhares cheios de desprezo a seguiram a cada passo. Emma ficou do lado de fora, sob a luz fria do poste, ainda apertando a bolsa contra o corpo. Pelas portas de vidro, podia ver as luzes brilhantes, ouvir a música abafada e as risadas lá dentro. Seu convite agora estava no chão, pisoteado pelo sapato bem engraxado de alguém. Ela sabia que se sentiria deslocada, mas não esperava ser humilhada.
Uma parte dela queria fugir, voltar para seu pequeno apartamento e fingir que aquela noite nunca tinha acontecido. Mas então pensou em Sarah, nos olhos cansados da irmã, ainda agarrados à esperança. Ela não podia desistir. Ainda não. Uma mentira que poderia salvar uma vida. A multidão do lado de fora da praça ainda murmurava, os olhos fixos em Emma Carter, parada sob a luz do poste, segurando o convite agora amassado. As lágrimas ameaçavam cair, mas ela mordeu o lábio, agarrando-se ao último fio de dignidade. O segurança, inexpressivo, continuava parado na entrada, braços cruzados, como um muro intransponível. A música do salão de festas chegava até ela, elegante e distante, zombando de seu sonho frágil de conseguir uma chance para Sarah. Senhora, por favor, vá embora. Não torne isso mais difícil do que precisa ser, disse o segurança, sem emoção, mas com firmeza. Alguns convidados se viraram, fingindo não ver. Outros apenas cochichavam, celulares erguidos para registrar sua vergonha. Emma se sentiu encolher, pequena e invisível sob as luzes impiedosas de Manhattan. Então uma voz cortou o ar, baixa e afiada como uma lâmina. O que está acontecendo aqui? Todas as cabeças se viraram. Emma ergueu os olhos, o coração disparado. Um homem, alto, em um smoking preto perfeitamente ajustado, desceu de um Bentley recém-estacionado. Ele se movia com a confiança inabalável de quem nasceu para comandar, abrindo espaço por onde passava. Seus olhos azuis cortantes varreram a cena e pararam em Emma, como se tivesse acabado de reencontrar uma memória esquecida. Era Daniel Blackwell, CEO da Blackwell Enterprises, o império financeiro responsável pelo baile daquela noite. Aos 35 anos, era a personificação do poder e do mistério, um homem reverenciado e temido pela elite de Nova York. Ninguém disse uma palavra enquanto ele se aproximava, o olhar perfurando a multidão até pousar em Emma. E naquele instante, seu rosto, os olhos castanhos cheios de determinação e medo, despertaram uma lembrança de 2 anos atrás. Um parque no Brooklyn, um garotinho apavorado e a estranha que salvara a vida de seu filho. Sem hesitar, Daniel deu um passo à frente. Sua voz fria e autoritária ecoou. Ela é minha esposa. Sugiro que a tratem com o respeito que ela merece. O silêncio caiu como uma martelada. Os sussurros cessaram, como se alguém tivesse apertado o botão de mudo. A mandíbula do segurança caiu. Os braços caíram ao lado do corpo. Clary, a funcionária da recepção, ficou paralisada, quase deixando o iPad escorregar das mãos. Os convidados trocavam olhares, incrédulos. Emma estava atônita. Esposa dele? Ela nunca tinha visto aquele homem antes na vida. Só havia lido seu nome no convite. O que está acontecendo? Senhorita Carter, Sr. Blackwell. Gaguejou Claire, tentando recuperar a compostura. Não sabíamos. O ingresso está no nome de outra pessoa. E eu não me importo com o nome no ingresso. Interrompeu Daniel, a voz baixa, mas cortante o suficiente para calar Clary no ato. Ela é minha esposa, e tem mais direito de estar aqui do que qualquer outro. Agora saiam da frente. Ninguém ousou contrariar. O segurança se afastou rapidamente, abaixando levemente a cabeça. Clary recuou, com o rosto corado. A multidão se abriu como uma cortina, revelando o caminho até o saguão reluzente. Emma continuava parada, paralisada, os pés colados aos degraus de mármore. O olhar de Daniel suavizou por um instante, oferecendo um consolo silencioso. Ele se aproximou e colocou a mão em suas costas, com um gesto firme e gentil. Vamos, disse ele, em um tom calmo, só para ela ouvir. Emma deixou que ele a guiasse, como se estivesse flutuando em um sonho surreal. A mão dele era quente através do tecido fino do vestido. E sua presença, calma e decidida, fazia com que ela se sentisse estranhamente segura e completamente confusa. Eles atravessaram as portas de vidro até o saguão majestoso, onde lustres brilhavam e vestidos de gala giravam ao som da música.
Ela ouvia os sussurros recomeçarem. Mas agora, falavam deles. É o Daniel Blackwell. A esposa dele? Quem é ela? Emma olhou para Daniel, buscando respostas em seu rosto. Mas ele seguia olhando adiante, o queixo erguido como se tivesse acabado de declarar uma verdade absoluta. Ela queria perguntar, gritar que não era esposa de ninguém, que tudo aquilo era claramente um erro. Mas havia algo nos olhos dele, certeza, propósito, que a fez calar. Ela não sabia quem ele era, nem por que estava fazendo aquilo. Mas naquele momento, sob as luzes e o luxo da praça, Emma Carter, a garota cujo nome não estava na lista, sentiu-se realmente vista pela primeira vez. O saguão do Plaza brilhava como um palácio, com colunas de mármore e enormes lustres de cristal pendendo do teto. O som suave dos violinos misturava-se à conversa dos convidados em trajes de gala. Mas a cabeça de Emma Carter girava. Ela estava ao lado de Daniel Blackwell, o homem que acabara de declará-la sua esposa diante de 100 olhares curiosos. As mãos dele ainda repousavam com suavidade em suas costas, guiando-a pela multidão como se ela realmente pertencesse àquele lugar. Mas Emma conhecia a verdade. Ela era apenas uma garçonete do Brooklyn, perdida no luxo avassalador de Manhattan. Sussurros o seguiam como ondas. Quem é ela? Quando Daniel Blackwell se casou, alguns celulares brilharam, câmeras capturando aquele momento surreal. Emma manteve a cabeça baixa, tentando evitar os olhares invasivos, mas Daniel parecia imperturbável. Movia-se com a autoridade natural de quem está acostumado a comandar qualquer ambiente, queixo erguido, olhar afiado, silenciando todos ao seu redor sem dizer uma palavra. Por aqui, disse ele em um tom baixo, porém firme. Guiou-a por uma porta lateral, afastando-se do saguão agitado e entrando em um corredor silencioso, com tapete vermelho aveludado e quadros emoldurados nas paredes. Ao final, abriu a porta de uma sala pequena, provavelmente um lounge VIP lá. Dentro, a iluminação era suave, com um sofá de couro, uma mesa de café em mogno e janelas que ofereciam uma vista deslumbrante das luzes cintilantes de Manhattan. Daniel fechou a porta atrás deles e, pela primeira vez desde que entrou no Plaza, Emma sentiu que podia respirar. Ela se virou para ele, apertando com força sua velha bolsa. Sr. Blackwell, eu não entendo. Por que disse que eu era sua esposa? Nós nunca nos vimos antes. Daniel permaneceu próximo à janela, com as mãos nos bolsos e as costas voltadas para ela. Ficou em silêncio por alguns instantes, como se escolhesse cuidadosamente cada palavra. Então se virou. Seus olhos azuis encontraram os dela, já não frios, mas calmos, firmes. Está enganada, senhorita Carter. Nós nos conhecemos, sim. Há 2 anos no Prospect Park, no Brooklyn. Você salvou a vida do meu filho, Léo. Ele teve um choque anafilático por causa de uma alergia a amendoim. Eu te devo mais do que posso expressar. Emma piscou, confusa. Sua mente ficou em branco. Mas então, lentamente, a memória surgiu. Uma tarde de verão, sentada em um banco do parque, comendo algo rápido entre os turnos. Um garotinho, 3 ou 4 anos talvez, correndo e, de repente, caindo no chão, agarrando a garganta, o rosto ficando roxo. Um homem. Agora, ela sabia que era Daniel. Gritava em pânico, mas ninguém sabia o que fazer. Emma, graças a um curso básico de primeiros socorros no centro comunitário, havia reconhecido os sinais. Correu até o menino, vasculhou a mochila dele, encontrou uma caneta de adrenalina e aplicou imediatamente, sem hesitar. Quando o menino voltou a respirar, ela certificou-se de que ele estava estável e foi embora discretamente sem querer chamar atenção. Aquela era você, murmurou Emma, a voz trêmula. Eu não sabia. Só fiz o que qualquer um teria feito. Nem achei que fosse algo tão importante. Daniel se aproximou, o olhar suavizado por algo parecido com gratidão, e talvez um leve traço de tristeza.
Não foi algo pequeno. Senhorita Carter, você salvou a vida de Léo. Procurei por você depois daquele dia, mas você não deixou nome, nenhum contato. Tudo o que eu tinha era a lembrança de uma jovem de cabelo castanho, voz gentil e olhos que me fizeram acreditar que tudo ficaria bem. Ele fez uma pausa, a voz mais baixa. Nunca esqueci aquele rosto. Emma sentiu o rosto corar. Não estava acostumada a ser notada. Muito menos por alguém como Daniel Blackwell, o homem que os jornais chamavam de Rei das Finanças de Nova York. Eu só fiz o que qualquer pessoa teria feito, disse ela, a voz diminuindo. Eu nem sabia que o menino era seu filho, ou que você era alguém como eu. Ele interrompeu com uma risada baixa e calorosa, que suavizou sua postura reservada. Você quer dizer, um cara rico de smoking sob medida? Naquele dia eu era só um pai desesperado, prestes a perder o filho. E você foi a única que agiu enquanto eu fiquei parado, impotente. Ela balançou a cabeça, tentando entender tudo aquilo. Mas por que dizer que sou sua esposa? Você não precisava fazer isso. Eu só queria entrar e pedir ajuda para minha irmã. E agora as pessoas vão achar que... Eu sei o que vão achar. Ele a interrompeu firme. E não me importo. Vi como te olharam lá fora. Como se você não tivesse o direito de estar ali. Se eu não tivesse feito algo, eu não mereceria. Ser pai do Léo. Dizer que você era minha esposa foi a maneira mais rápida de calar todos eles. Emma o encarou, sem palavras. Seu coração era um turbilhão de emoções. Choque, gratidão e um leve medo. Não estava acostumada a ser defendida. Nunca teve ninguém que tomasse seu lado assim. Obrigada, disse ela com a voz embargada. Mas eu não quero causar confusão. Eu só vou embora agora. Daniel arqueou a sobrancelha e deu mais um passo à frente. Senhorita Carter, você chegou até aqui com um vestido que não combina com o lugar e sapatos gastos, porque tinha algo importante a fazer. Não é? Não deixe aquelas pessoas te convencerem de que você não merece estar aqui. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Fique. Participe do baile como minha convidada de honra. Ninguém vai ousar te questionar novamente. Eu prometo, Emma. Hesitou, os dedos apertando a alça da bolsa. A ideia de permanecer ali, cercada por olhares e cochichos, fazia seu instinto gritar por fuga. Mas então pensou em Sarah, na folha de papel em sua bolsa, na esperança frágil de que aquela noite poderia mudar tudo. E havia algo na voz de Daniel, uma sinceridade quieta, que a fez querer acreditar. Tudo bem, disse ela suavemente, a voz trêmula, mas decidida. Eu fico. Daniel assentiu, um sorriso discreto surgindo em seus lábios. Ótimo. Agora vamos arranjar uma taça de champanhe de verdade para você. Ele abriu a porta e fez um gesto para que ela passasse primeiro. Emma respirou fundo, alisou o tecido puído do vestido e voltou ao salão reluzente. Ela não sabia aonde aquela noite a levaria, mas pela primeira vez na vida, não se sentia sozinha. Um garotinho jamais esqueceu aquele rosto. O grande salão do Plaza brilhava sob um mar de luzes. Taças de champanhe cintilavam sob os reflexos dos imensos lustres de cristal. Emma Carter caminhava ao lado de Daniel Blackwell, com o coração batendo forte no peito, como um tambor que anunciava o início de algo que ela jamais ousou imaginar. Seu vestido azul marinho puído e os sapatos gastos faziam Emma se sentir deslocada, em meio aos vestidos luxuosos e ternos sob medida. Mas a presença imponente de Daniel e o olhar firme que ele mantinha sobre ela impediam que vacilasse. Ele lhe entregou uma taça de champanhe, a voz baixa e tranquila. Relaxe. Eles só estão curiosos. Emma tomou um gole. O espumante borbulhava em sua língua, ácido e desconhecido, fazendo-a franzir o nariz. Queria dizer algo, agradecê-lo novamente, perguntar sobre o garotinho que ele havia mencionado. Mas antes que pudesse abrir a boca,
Uma voz aguda e empolgada ecoou no salão. Papai, papai! Ela se virou e viu um garotinho de cerca de 5 anos correndo em sua direção, vestindo um terninho adorável e uma gravata borboleta torta. Leo, Blackwell, o filho de Daniel, tinha os mesmos olhos azuis intensos do pai. Mas o sorriso... o sorriso era livre, iluminado, como o sol depois da tempestade. Ele parou diante de Emma, arregalou os olhos em surpresa e disparou. Você é... A moça que me salvou no parque. Emma congelou. Quase deixou a taça escorregar de sua mão. Antes que pudesse reagir, Leo envolveu suas pernas com os bracinhos finos, enterrando o rosto em seu vestido. Eu lembro de você. Você me deu a injeção. Disse que eu era um super-herói. A plateia ao redor silenciou. Os sussurros cessaram. Alguns convidados se viraram para olhar, os rostos se transformando de mera curiosidade para um espanto respeitoso. Uma senhora com colar de pérolas sorriu calorosamente, levando a mão ao peito. Um homem comentou baixinho para sua acompanhante. Foi ela que salvou o filho do Blackwell. Emma sentiu o rosto arder. Não estava acostumada a esse tipo de atenção. Agachou-se até ficar na altura de Leo, a voz baixa e delicada. Você realmente se lembra de mim? Estou tão feliz em ver que está bem. Leo assentiu com vigor, um sorriso de orelha a orelha. Você disse que eu não precisava de capa para ser herói. Eu falei isso pro papai o tempo todo, mas ele não conseguia te encontrar. Ele apertou a mão dela com os dedinhos minúsculos. Você é a minha super-heroína. Emma riu. Foi um riso leve, espontâneo, que brotou do peito como um alívio. A inocência de Leo dissolveu suas inseguranças como sal na água. Ela passou a mão nos cabelos dele, esquecendo que estava sendo observada. Daniel os observava à distância, ainda com a taça na mão, um olhar que ela não conseguiu decifrar. Ele já tinha visto o filho sorrir, mas nunca daquele jeito. Nunca com tamanha alegria. Desde o divórcio, Leo carregava cicatrizes invisíveis. Não se aproximava facilmente de estranhos. Mas com Emma, era como se reconhecesse alguém do coração. Uma mulher de vestido vermelho se aproximou de Daniel, a voz baixa e desconfiada. Daniel, o menino claramente adora ela. Ela é mesmo sua esposa? Daniel tomou um gole, o olhar ainda fixo em Leo e Emma. Ela salvou a vida do Leo. Disse com calma, mas firmeza suficiente para cortar qualquer outra pergunta. Ele não corrigiu a parte da esposa. Não porque quisesse alimentar boatos, mas porque queria proteger aquele momento de ser consumido por especulações fúteis. Do outro lado do salão, Leo puxava Emma pela mão, apontando para a mesa de sobremesas. Experimenta esse. É muito bom, disse ele, vibrando de empolgação. Você ainda é uma super-heroína? Salvou mais gente? Ele subiu numa cadeira, as perninhas balançando, os olhos brilhando de expectativa. Emma sentou ao lado dele, sorrindo. Eu não sou exatamente uma super-heroína, Leo. Só tento ajudar quando alguém precisa. Como naquele dia com você. Ela contou uma história divertida sobre um cachorro perdido que ajudou a encontrar o caminho de casa. Leo riu alto, batendo palmas. Depois começou a falar sobre a pré-escola, seu dinossauro favorito. Sua energia era contagiante. A voz dela era tão serena quanto naquela tarde no parque, quando o ajudou a respirar em meio ao pânico. Daniel se aproximou, a sombra dele se projetando sobre o chão de mármore. Leo, não canse a senhorita Emma, disse ele num tom afetuoso. Olhou para Emma e havia algo diferente naquele olhar. Não era mais só gratidão, era algo mais profundo. Respeito, encantamento, admiração. Você está bem? Perguntou suavemente. Emma assentiu, alisando os cabelos de Leo antes de encarar Daniel. Ele está maravilhoso. E obrigada por tudo. Daniel inclinou levemente a cabeça, um sorriso discreto no canto dos lábios. Quem deveria agradecer sou eu. Você não salvou Leo só uma vez. Está salvando ele de novo. Emma não entendeu exatamente o que ele quis dizer, mas havia tanta sinceridade em seu olhar que o coração dela acelerou.
Léo puxou sua mão, insistindo para que provasse o cupcake, e ela riu, permitindo-se viver aquele instante. Mas lá no fundo, sentia que algo havia mudado. Aquela noite não era apenas sobre Sarah, nem sobre um convite amassado. Algo muito maior havia começado, e ela não sabia se estava pronta. O baile no Plaza chegava ao fim. Os lustres foram suavemente apagados enquanto os convidados, em trajes deslumbrantes, começavam a deixar o salão. Os violinos se calaram, substituídos pelo tilintar das taças sendo recolhidas. Emma Carter permanecia em um canto discreto, apertando sua bolsa surrada com força, ainda meio atordoada. Aquela noite, ela havia entrado num mundo completamente estranho, enfrentado humilhação, sido resgatada por um homem poderoso e aclamada como heroína por um menino de 5 anos. Agora, com o brilho da festa se apagando, tudo o que queria era voltar para seu pequeno apartamento em Bushwick e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Daniel Blackwell estava por perto, conversando com um grupo de doadores, impecável em seu smoking preto. Léo, com os olhos pesados de sono, agarrava-se à perna do pai, a gravata borboleta já pendendo torta. Daniel se abaixou, pegou o menino nos braços com cuidado e o entregou a uma senhora mais velha, provavelmente a babá, que aguardava junto à porta. Ele se virou de volta e procurou Emma na multidão que já se dispersava. Senhorita Carter, chamou ele, com a voz profunda, calma, mas firme. Deixe-me levá-la para casa. Emma balançou a cabeça dando um passo hesitante em sua direção. Não é necessário, Sr. Blackwell. Eu posso pegar o metrô. O senhor já fez mais do que o suficiente. Obrigada por ter me deixado entrar. Por tudo. Pelo Léo. Daniel arqueou uma sobrancelha. Seus olhos azuis se estreitaram levemente como se tentasse decifrar os pensamentos dela. Mais do que o suficiente? Você salvou a vida do meu filho. E hoje à noite você o fez rir mais do que ele riu nas últimas semanas. Se alguém está em dívida aqui, sou eu. Ele apontou para a entrada principal onde seu Bentley preto aguardava. Vamos. Eu não vou deixar você pegar o metrô à meia-noite. Emma queria recusar, mas havia algo no tom dele, firme, mas gentil, que não dava espaço para discussão. Ela assentiu. Saíram juntos para a noite fresca de fim de maio. A luz dos postes desenhava sombras longas sobre a calçada. Dentro do carro, o silêncio se instalou, interrompido apenas pelo ronronar suave do motor e a respiração contida de Emma. Ela olhava pela janela tentando encontrar palavras. Léo é incrível, disse por fim num tom baixo. Ele me lembra minha irmã quando éramos pequenas. Daniel lançou um olhar de lado, mantendo uma mão relaxada no volante. Vocês são próximas, não são? Veio ao baile por causa dela, certo? Emma se sobressaltou, surpresa por ele ter percebido. Apertou a bolsa contra o peito. Dentro dela ainda estava dobrada a página sobre Sarah. Respirou fundo. Decidiu ser sincera. Sim. Vim no lugar de uma amiga, a Lena. Ela me deu o convite e disse que talvez encontrasse doadores. Minha irmã, Sarah, está em falência renal. Precisa de um transplante, mas nós não temos como pagar. Eu só tive esperança de encontrar alguém no evento, alguém que pudesse ajudar. Ela parou, sentindo o rosto queimar. Dizer aquilo, em voz alta, na frente de alguém como Daniel Blackwell, a fazia se sentir minúscula. Eu sei que parece ridículo, murmurou com a voz trêmula. Uma garçonete invadindo um baile para pedir dinheiro. Mas eu não sabia mais o que fazer. Daniel não disse nada de imediato. Seus olhos permaneciam focados na estrada. As luzes da cidade iluminavam seus traços marcados enquanto passavam. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, firme. Não é ridículo. Você engoliu o orgulho para ajudar sua irmã. Nem todo mundo teria essa coragem. Emma o olhou, surpresa com a sinceridade nas palavras. Esperou que ele continuasse. Mas ele apenas dirigia, claramente imerso em pensamentos. Quando o Bentley finalmente parou em frente ao velho prédio em Bushwick,
onde ficava o apartamento dela no terceiro andar. Ele desligou o motor e virou-se para encará-la. Quero cobrir o custo do transplante da sua irmã. Me deixe fazer isso como forma de agradecer pelo que você fez por Léo. Emma o encarou, atônita, a boca entreaberta. Parte dela queria dizer sim, agarrar a chance de salvar Sarah. Mas outra parte, o orgulho, aquele que sustentara tudo por anos, se ergueu, inabalável. Obrigada, disse ela, a voz embargada de emoção. Mas eu não posso aceitar. Eu não fui ao baile atrás de caridade. Eu só queria encontrar um caminho, meu caminho, para fazer isso por ela. Daniel a observou por um momento. Algo em sua expressão mudou. Não frustração, mas respeito. Eu entendo. Respondeu com o tom agora mais suave. Mas tenho outra proposta. Ele fez uma pausa, escolhendo bem as palavras. Léo precisa de alguém para cuidar dele depois, da pré-escola, por algumas horas por dia. A babá dele vai se aposentar em breve. E, sinceramente, Léo não se conecta fácil com as pessoas. Mas com você, é diferente. Você pensaria nisso? Eu pagaria bem. Você ficaria na casa de hóspedes da minha propriedade em Greenwich, Connecticut. Facilitaria tudo. Emma piscou, atordoada. Trabalhar para Daniel Blackwell, morar numa mansão, aquilo parecia saído de um conto de fadas ou de um sonho perigoso cheio de incertezas. Pensou em Sarah, nas contas, no sorriso brilhante de Léo. Aquele emprego poderia lhe dar a chance de ajudar sua irmã, mas do seu jeito. Não precisa responder agora, disse ele percebendo a hesitação. Pense com calma. Eu espero. Emma respirou fundo e olhou nos olhos dele. Azuis, penetrantes, mas agora cheios de algo mais do que gratidão. Havia ali um convite, talvez até uma promessa de mudança. Tudo bem, respondeu ela com a voz mais firme do que imaginava. Eu vou tentar, por Léo. Daniel assentiu e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ótimo. Vou providenciar tudo. Vai descansar. Já está tarde. Emma saiu do carro e olhou para trás enquanto o Bentley desaparecia pela rua. Ficou parada, em frente ao velho prédio, ainda segurando a bolsa, com a estranha sensação de que havia cruzado uma linha invisível. Não sabia o que a aguardava na propriedade Blackwell, mas, pela primeira vez em meses, sentia uma fagulha de esperança. Por Sarah, por Léo, e talvez, só talvez, por ela mesma. A casa de hóspedes na propriedade Blackwell, em Greenwich, parecia um universo paralelo em relação ao apertado apartamento em Bushwick. O pequeno chalé, escondido ao lado de um jardim, florido, tinha janelas enormes voltadas para um lago cintilante e uma lareira que aquecia o ambiente com um charme sereno. A cada manhã, Emma acordava com o canto dos pássaros, não com buzinas e sirenes, mas mesmo ali, com todo aquele conforto, ainda se sentia como uma visitante no mundo de outra pessoa. Caminhava com cuidado, como se qualquer passo em falso pudesse quebrar não apenas um copo, mas a frágil confiança de Daniel Blackwell. Seu trabalho era simples, mas tinha valor. Buscar Léo na pré-escola, brincar com ele por algumas horas, ajudá-lo com desenhos ou lições até que Daniel chegasse do escritório em Manhattan. E Léo, com seu sorriso luminoso e imaginação sem fim, fazia tudo parecer mais fácil. No primeiro dia, ele a arrastou para o jardim, segurando um dinossauro de plástico e insistindo que caçassem tesouros entre os canteiros de flores. Você é a cavaleira e eu sou o super-herói, ele gritava, correndo com a capa improvisada. Na verdade, uma fita vermelha torta esvoaçando atrás dele. Emma riu, ajoelhando-se na terra ao lado dele para cavar, sem se importar com a saia jeans ficando suja de lama. Sua gentileza, a maneira como escutava cada história maluca de Léo, fez com que ele se apegasse a ela como se fosse uma irmã mais velha. Daniel, no início, mantinha distância. Chegava em casa tarde, exausto sob seus ternos caros, oferecendo apenas um aceno educado antes de levar Léo para o andar de cima. Mas, às vezes, ele parava na porta da cozinha, observando em silêncio
enquanto Emma e Léo coloriam ou gargalhavam juntos. Havia algo nela, sua simplicidade, seu sorriso desarmado, que o fazia não conseguir desviar o olhar. Ele estava acostumado com socialites de charme ensaiado e intenções escondidas. Emma era diferente. Era leve, tranquila, calorosa, como o brilho de uma lareira acesa na casa de hóspedes. Numa noite de fim de semana, enquanto uma névoa suave cobria Greenwich, Daniel chegou mais cedo do que o habitual. Léo, exausto depois de um dia inteiro brincando, havia adormecido no sofá, ainda agarrado ao dinossauro de plástico. Emma estava na cozinha, tentando limpar a bagunça da tentativa de assar biscoitos. Basicamente uma cena de farinha, massa, crua e migalhas. Ela se assustou um pouco ao vê-lo parado na porta, com as mangas arregaçadas e um olhar mais suave do que de costume. Você não precisa limpar isso, ele disse, observando a bandeja com biscoitos quase queimados. Temos uma governanta, sabia? Emma sorriu de forma tímida, limpando as mãos no avental. Eu sei, mas o Léo queria fazer biscoitos para você. Disse que chocolate com gotas era o seu preferido. Acho que a gente fracassou feio. Daniel se aproximou, pegou um biscoito escurecido e deu uma mordida. Fez uma careta, depois riu. Um riso profundo e genuíno que Emma nunca tinha ouvido antes. Fracasso ainda é elogio. Mas a intenção conta. Ele a olhou com uma curiosidade nova nos olhos. Fica pro jantar? Pedi comida italiana de um lugar aqui perto. Léo vai ficar decepcionado se você não estiver aqui quando ele acordar. Emma hesitou, mas o olhar sincero dele fez com que ela assentisse. Sentaram-se à mesa longa da sala de jantar, o lustre lançando um brilho dourado sobre pratos de massa e taças de vinho tinto. Léo acordou no meio da refeição. Fez questão de sentar ao lado de Emma, e sonolento, falou sobre o tesouro que haviam encontrado no jardim, antes de adormecer no ombro dela. Daniel o levou para o quarto. Quando voltou, encheu novamente as taças. O ambiente parecia mais silencioso, mais íntimo. Você é boa com o Léo, Daniel disse com a voz baixa. Ele não confia facilmente nas pessoas, não depois de tudo, mas com você, você me lembra que crianças precisam de mais do que uma casa grande. Emma bebeu um gole de vinho, sentindo o calor suave se espalhar. Ela não costumava falar sobre si mesma, mas os olhos de Daniel, firmes, pacientes, a convidavam a se abrir. Eu entendo um pouco o Léo. Quando eu e minha irmã Sara perdemos nossos pais, eu tinha 18. A Sara assumiu tudo. Aluguel, contas, até meu sonho de fazer faculdade. Agora ela tá doente, e tudo o que eu quero é retribuir, manter ela viva. Ela fez uma pausa, a garganta apertada. Tem dias em que eu tenho medo de não ser forte o suficiente. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos. O olhar dele escureceu, como se as palavras dela tivessem tocado uma ferida antiga. Você é mais forte do que imagina, ele disse por fim. E você não está sozinha. Não mais. Ele bebeu mais um gole de vinho. E então, como se algo dentro dele tivesse se partido, começou a falar também. Eu costumava achar que tinha tudo: família, negócios, poder. Mas meu casamento foi mais uma fusão do que uma história de amor. Quando acabou, quem mais sofreu foi o Léo. Tentei compensar com presentes, com conforto, mas tudo o que ele queria era alguém que realmente se importasse. Ele olhou para ela, a voz suavizando. Como você. O coração de Emma disparou. As palavras dele não eram só elogios. Carregavam uma honestidade rara, quase desconcertante. Ela baixou os olhos para a taça, tentando esconder o rubor no rosto. Eu só faço o que parece certo. O Léo me lembra que ainda existem coisas boas no mundo. Daniel sorriu. Um sorriso raro, sem a frieza de um CEO poderoso. Você me faz acreditar nisso de novo, Emma Carter. O jantar continuou, e a conversa fluía como um rio calmo. Falaram de pequenas coisas, os discos de jazz favoritos de Daniel, a cafeteria preferida de Emma no Brooklyn, e também das grandes,
O medo de falhar, esperanças secretas, o peso das expectativas. Quando Emma finalmente se levantou para voltar à casa de hóspedes, a luz da lua iluminava o chão através das janelas. Ao se afastar, sentiu que algo havia mudado. Daniel Blackwell já não era apenas o estranho influente que a ajudara naquela gala. Ele era um pai, um homem marcado pela dor, e talvez, só talvez, alguém que ela estava começando a entender. Os dias na propriedade dos Blackwell passavam como um sonho surreal para Emma Carter. Todas as manhãs, ela buscava Léo na pré-escola, e passavam horas no jardim, desenhando ou brincando de dinossauro. Todas as noites, ela e Daniel trocavam conversas rápidas, mas cada vez mais íntimas, sobre o clima em Greenwich ou sobre as histórias mirabolantes de Léo. Mas, lá no fundo, Emma sabia que aquele mundo não era dela. Ela era só uma garçonete do Brooklyn, vivendo temporariamente dentro da vida de um poderoso CEO. E o mundo, ela logo perceberia, não permite que histórias como a dela sigam em paz por muito tempo. O problema apareceu numa manhã de sexta-feira. Emma estava agachada em frente ao portão da escola, ajudando Léo a amarrar os cadarços, quando um SUV preto parou bem na frente. Uma mulher desceu do carro, os cabelos dourados brilhando sob o sol, os saltos vermelhos estalando contra a calçada. Vestia um vestido justo e óculos escuros enormes, exalando a presença fria e dominante da elite nova-iorquina. Emma podia sentir o olhar frio daquela mulher sobre ela, como se estivesse avaliando algo sem valor. "Então é você, a garota dos rumores?", disse a mulher, a voz suave como veludo, mas com um fio cortante de aço. Ela tirou os óculos escuros, revelando olhos azul gelo. "Emma Carter, certo? Sou Victoria Langley, ex-companheira de Daniel e filha do maior acionista da Blackwell Enterprises." Emma endireitou a postura, ainda segurando a mão de Léo, tentando manter a compostura. "Prazer em conhecê-la", disse em tom baixo, mas firme. "Só estou aqui para deixar o Léo." Victoria sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Ah, eu sei exatamente o que você está fazendo. Toda Nova York sabe. A garçonete que invadiu o baile da Blackwell. A coluna de fofocas de hoje foi um deleite." Então sua voz ficou mais cortante. "Deixe-me ser clara, senhorita Carter. Daniel pode estar deslumbrado por você, mas eu não. Já vi muitas como você passarem por aqui, e nenhuma dura." As palavras bateram como um tapa. O rosto de Emma esquentou, mas ela apertou mais forte a mão de Léo. Não queria que ele a visse fraquejar. "Eu não sou interesseira", disse com a voz tremendo. "Estou aqui por causa do Léo. Isso é só um trabalho." Victoria riu, o som soando como vidro quebrando. "Um trabalho? Você quer dizer se agarrar ao Daniel e sugá-lo até a última gota? Por favor, já vi seu tipo. E vocês sempre perdem." Ela deu um passo mais perto, a voz se tornando um sussurro ameaçador. "Se afaste do Daniel e do Léo, ou vou garantir que você se arrependa de ter cruzado o caminho deles." Antes que Emma pudesse responder, Léo puxou sua mão, a voz ansiosa. "Senhorita Emma, o que ela disse? Você não vai embora, né?" Emma se abaixou até a altura dele, forçando um sorriso mesmo com o coração apertado. "Eu não vou a lugar nenhum, Léo. Vamos, é hora da sua aula." Ela o conduziu até a escola, fingindo não sentir o olhar de Victoria, seguindo cada passo como uma sombra. Mas a tempestade não parou por aí. Naquela noite, de volta à casa de hóspedes, Emma pegou o celular e viu uma notificação do X. A manchete do New York Post explodia na tela. Daniel Blackwell, CEO casado secretamente com uma garçonete. O artigo citava uma fonte anônima do baile e incluía uma foto borrada dela com Daniel no plaza, com a legenda: "Quem é essa mulher misteriosa e como ela encantou o rei das finanças de Nova York?" Os comentários eram ainda piores. "Mais uma interesseira. O Daniel foi enganado." O estômago de Emma se revirou. Sentia como se o mundo inteiro estivesse rindo dela. Na manhã seguinte do casarão principal,
Ela podia ouvir Daniel gritando ao telefone em seu escritório. Não me importa o que o conselho pensa, disparou ele a voz afiada. Isso não tem nada a ver com a empresa. Faça essas histórias sumirem ou eu processo. Quando saiu e viu Emma parada na porta, seu rosto suavizou, mas a tensão ainda estava presente. Você ouviu? Não era uma pergunta. Emma assentiu, as mãos apertando a barra da camiseta. Desculpa, Sr. Blackwell. Eu não queria causar problemas. Talvez eu devesse ir embora. Daniel franziu a testa dando um passo mais perto. Ir embora por causa de fofoca de tabloide? Emma, você não fez nada de errado. Fui eu que te coloquei nessa situação. Mas eu estou machucando você, disse ela, a voz falhando. E o Léo? Eu ouvi o que a Victoria disse. Ela me chamou de interesseira. Talvez ela esteja certa. Eu não pertenço a esse mundo. Os olhos de Daniel escureceram como se suas palavras tivessem tocado uma ferida antiga. A Victoria não decide quem pertence. Ela sempre tentou controlar tudo, inclusive a mim. Mas você trouxe alegria para o Léo. Ele hesitou. E me lembra que a vida não é só poder e lucro. Emma balançou a cabeça, os olhos marejados. Eu não quero ser um fardo. Você e Léo merecem paz. Ela se virou para que ele não visse suas lágrimas. Lá no fundo, ela sabia o que precisava fazer. Não podia deixar Daniel e Léo afundarem no caos por causa dela. Naquela noite, quando tudo estava silencioso na propriedade, Emma arrumou suas coisas em silêncio. Deixou um bilhete sobre a mesa, a caligrafia trêmula. Obrigada por dar a mim e a Sarah algo que parecia uma família, mesmo que por um instante. Estou partindo para proteger vocês dois. Emma. Pegou um ônibus noturno de volta ao Brooklyn, o peito doendo. Enquanto as luzes da cidade passavam borradas pela janela, pensava no sorriso de Léo, nos olhos de Daniel, e se perguntava se estava deixando para trás algo muito maior do que esperança para Sarah. Algo que talvez nunca mais teria. Você está assistindo Soul Stories, exclusivo do nosso canal. Se ainda está com a gente, deixe um comentário. Lemos e valorizamos cada um. Inscreva-se para apoiar mais histórias originais e emocionantes. Obrigado por fazer parte da família Soul Stories. O pequeno apartamento em Bushwick, Brooklyn, um dia fora um refúgio de sobrevivência para Emma Carter. Agora parecia vazio de um jeito que ela nunca tinha sentido. O zumbido suave da máquina de diálise de Sarah ainda preenchia a sala, mas sem o riso alegre de Léo ou as conversas discretas com Daniel, sob as luzes aconchegantes da mansão, tudo parecia mais frio. Emma tentou voltar à antiga rotina, servindo mesas no Rosie's Café, dando aulas particulares à noite. Mas toda noite, deitada em sua cama desgastada, a imagem de Léo segurando seu dinossauro de plástico e o azul profundo dos olhos de Daniel apertavam seu peito. Ela dizia a si mesma que havia feito a coisa certa, que foi embora para proteger Daniel. E Léo das colunas de fofoca, do veneno de Victoria Langley, dos olhares afiados da elite nova-iorquina. Mas por que, então, fazer a coisa certa doía tanto quanto perder algo insubstituível? De volta a Greenwich, Connecticut, a propriedade Blackwell estava estranhamente silenciosa. Léo, que antes era luz pura, agora estava retraído. Recusava brincar com a nova babá, jogava os brinquedos no chão e repetia: "Cadê a senhorita? Emma? Por que ela não volta?" Daniel tentava preencher o vazio. Chegava mais cedo, passava mais tempo com o filho, mas nada conseguia substituir o que Emma havia trazido para suas vidas. Todas as noites, ele relia o bilhete que ela deixou, a letra tremida, mas as palavras cravadas em sua memória. Obrigada por dar a mim e ao Léo uma família, mesmo que por um momento. Ele se perguntava se havia deixado a coisa mais preciosa da sua vida escapar. Então, numa tarde cinzenta de quarta-feira, sob uma garoa fina no céu de Brooklyn, tudo desmoronou. Daniel recebeu uma ligação da escola de Léo. A voz da professora era aflita. "Senhor Blackwell,
O Léo não está aqui. Ele saiu durante o recreio. Estamos vasculhando todo o campus. Daniel saiu correndo do escritório em Manhattan, o coração disparado. Ligou para a babá, para a polícia. Passou por todos os lugares favoritos de Léo. O parque perto da mansão, a sorveteria preferida. Mas então, um pressentimento. Brooklyn lembrou de Léo ouvindo Emma falar sobre o Rose's Café e perguntando se poderiam visitar algum dia. Enquanto isso, Emma limpava o balcão do café, o avental manchado como sempre. A chuva batia no vidro e o restaurante estava quase vazio. Ela estava distante, presa em pensamentos. Quando a porta se abriu com força. Na entrada, um pequeno vulto encharcado parou. Léo, num casaco amarelo grande demais para ele, com os cachinhos molhados pingando água. Seus olhos, cheios de lágrimas, procuraram por ela. Senhorita Emma. Ele disse ofegante. Procurei você por toda parte. Emma correu até ele largando o pano, se ajoelhou e o abraçou com força. Não se importava com o uniforme molhado. Léo, o que você está fazendo aqui? Você está bem? Cadê sua babá? Ela o examinou rapidamente. Ele tremia, mas estava ileso. Só de imaginar que ele havia vagado sozinho pelo Brooklyn ou pegado o metrô, fez seu coração congelar. Eu senti sua falta. Léo soluçou, agarrando-se a ela com força. Você sumiu e eu fiquei triste. Quero que você volte, ele apontou, para a porta. Ali, encharcada sob a marquise, estava sua mochilinha, com um dinossauro de plástico espiando pelo zíper. Emma o apertou com mais força, suas lágrimas se misturando com a chuva. Puxou o menino para o último banco do restaurante, enrolou uma toalha em sua cabeça e sussurrou com doçura. Estou aqui, Léo, e agora não vou a lugar nenhum. Ela ligou para a escola, informando que ele estava seguro e já ia telefonar. Para Daniel quando faróis cortaram a tempestade do lado de fora. A porta se escancarou. Daniel entrou com o terno caro encharcado, o rosto pálido de desespero. Léo! Gritou correndo até o filho e o acolhendo nos braços. O menino se aninhou no peito do pai, mas não soltou a mão de Emma. Daniel se virou para ela, o rosto tomado por um turbilhão de emoções, raiva, alívio, angústia. Você faz ideia do medo que eu senti? Léo poderia ter se machucado. Me desculpa, disse Emma com a voz trêmula. Eu não sabia que ele viria aqui. Eu só o encontrei. Daniel respirou fundo, tentando conter o caos que explodia dentro dele. A chuva tamborilava nos vidros, como um relógio impaciente. Ele olhou para Léo, depois para ela, e algo dentro dele finalmente cedeu. Naquela noite do baile, eu disse que você era minha esposa para te proteger daquela multidão. Começou ele, a voz rouca. Mas agora, parado aqui, eu queria que fosse verdade. Emma ficou imóvel. O mundo ao redor pareceu parar. O quê? O que você disse? Sussurrou. Daniel deu um passo à frente, tão perto que ela podia sentir o calor dele apesar do frio. Você é lar para o Léo, disse baixinho. E que Deus me ajude. Está se tornando lar para mim também. A respiração de Emma falhou. Léo olhou para cima, os olhos arregalados de esperança. Tia Emma, você vai ficar, né? A gente é uma família agora. Emma riu entre as lágrimas, segurando o rostinho dele com carinho. Olhou para Daniel e, sem dizer uma só palavra, assentiu. Daniel deu mais um passo e os envolveu em um abraço apertado. No restaurante simples, encharcado pela chuva, entre o cheiro de café queimado e o som ritmado das gotas no telhado, ali estavam eles. Uma família nascida da gratidão, agora entrelaçada pelo amor. O centro comunitário em Bushwick, Brooklyn, não era um hotel de luxo com lustres cintilantes, nem a exuberante propriedade dos Blackwell, em Greenwich, mas numa manhã de domingo em junho, tornou-se o lugar mais sagrado no coração de Emma Carter. As paredes brancas e descascadas estavam decoradas com correntes de papel feitas com carinho pelas crianças da vizinhança. Fileiras de cadeiras,
De plástico antigas estavam cobertas com tecidos simples, alinhadas sob a luz quente do sol que atravessava as janelas. Emma estava lá, com um vestido de noiva creme comprado num brechó. Ela mesma costurou rendas extras à mão para deixá-lo com sua cara. Nas mãos, um buquê de flores silvestres colhidas no Prospect Park, o lugar onde 2 anos antes ela salvara a vida de Léo. Era uma memória viva, um símbolo de tudo que a havia trazido até aquele momento. Não havia luxo naquele casamento, nada de convidados da alta sociedade, fotógrafos ou flashes. Em vez disso, as cadeiras estavam ocupadas pelas peças do mundo real de Emma. Lena, a amiga que lhe dera o convite para o baile naquela noite decisiva, estava na primeira fileira, com os olhos brilhando de emoção. Os clientes do Rosie's Café, caminhoneiros, senhoras idosas que pediam panquecas toda semana. As crianças de rua que Emma um dia ensinou voluntariamente, agora corriam pelo salão com gravatinhas de papel, presas às camisetas. Sarah, a irmã de Emma, estava sentada mais ao fundo. Brilhava de saúde após um transplante de rim bem-sucedido. Um milagre discretamente arranjado por uma fundação que Daniel contatou, embora Emma insistisse em pagar cada centavo com seu próprio salário, aos poucos. A médica de Sarah, uma mulher séria, mas de coração gentil, também estava lá, sorrindo como parte da família. Léo, agora com 5 anos, cheio de energia em seu pequeno terno, era o porta-alianças. Estava ao lado de Daniel, com a gravata de super-herói escorregando de um ombro, tagarelando sem parar. A tia Emma é a mais linda do mundo, né, pai? Daniel, vestindo apenas uma camisa branca e colete cinza, riu e bagunçou o cabelo do filho. Ele olhou para Emma caminhando em sua direção, e seus olhos azuis brilhavam exatamente como naquela noite do baile. Mas agora, ele não era mais um CEO frio. Era um homem pronto para amar e proteger aquela mulher por toda a vida. A cerimônia foi simples, conduzida por um pastor local que havia ajudado Emma e Sarah em dias difíceis. Quando trocaram as alianças, os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Ela olhou para Daniel, o homem que um dia a chamou de esposa apenas para protegê-la, e agora estava tornando aquilo real. Segurando suas mãos, a voz trêmula, mas firme, ela disse: Daniel, eu prometo te amar, amar o Léo, e estar ao seu lado em cada batalha, do mesmo jeito que você esteve ao meu. O sorriso de Daniel era doce e seu aperto em suas mãos, seguro. Emma, eu prometo te valorizar, te amar e construir com você um lar. Um lugar onde todos nós pertencemos. Quando o pastor os declarou, marido e mulher, a sala explodiu em aplausos, risadas de crianças e os gritos de alegria de Lena. Léo correu até eles, os abraçando e gritando: A gente é a melhor família do mundo. Todos riram, e Emma se abaixou para beijar a testa de Léo. Seu coração nunca esteve tão inteiro. Depois da cerimônia, os convidados se reuniram no quintal do centro comunitário, onde mesas de madeira estavam cobertas com biscoitos caseiros, pizzas da lanchonete da esquina e limonada feita por Sarah. Daniel ergueu um copo de limonada e deu um passo à frente. A multidão silenciou. Todos olharam para ele, não como o titã das finanças, mas como um homem do povo. Ele olhou para Emma com ternura e disse, com a voz quente e profunda: 2 anos atrás, Emma não estava na lista de convidados de um baile de gala, mas naquela noite ela conquistou meu coração. Desde o momento em que salvou o Léo, até hoje, quando trouxe luz para nossas vidas. Hoje, eu não estou apenas me casando com Emma Carter. Estou me casando com a bondade, a coragem e com o coração que transformou minha vida. Aplausos estrondosos tomaram o ambiente. Emma sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, mas sorriu e estendeu a mão para ele. Léo se apertou entre os dois, abraçando-os com força. Ali, entre as pessoas que a sustentaram nos dias mais difíceis, Emma sentia-se enraizada em algo muito mais duradouro do que luxo ou aparências. Amor verdadeiro. À medida que o sol subia no céu,
Os três caminharam até o pequeno jardim atrás do centro, onde flores silvestres se misturavam à grama verde e macia. Léo correu na frente, balançando seu dinossauro de brinquedo no ar, gritando algo sobre caçar tesouros. Emma e Daniel seguiram de mãos dadas, a luz da manhã lançando halos dourados ao redor deles, como uma bênção silenciosa para o novo capítulo que estavam prestes a viver. Eles não precisavam de lista de convidados, nem da aprovação da elite de Manhattan. Tinham um ao outro, tinham amor. E tinham uma família construída não com riqueza, mas com graça. Sob o sol do Brooklyn, Emma, Daniel e Léo seguiram em frente. Prova de que uma mentira dita para proteger alguém, quando nasce do coração, pode se tornar a mais bela das verdades. E você, o que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota? Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias e clique na tela final para ver mais histórias emocionantes como essa.